5 dicas que vão te ajudar a escolher qual que é o melhor dia para visitar cada parque aqui de Orlando. Meu nome é Bruna Boaten e eu sou consultora de viagens especializada em Orlando e proprietária da agência de viagens Take Me to Travel. Inclusive, você pode checar todos os serviços que a nossa agência oferece aqui na descrição desse vídeo. Antes de começar com as dicas, uma coisa que eu recomendo para todo mundo é você criar uma planilha, né? Pode ser tanto uma folha de papel, fazer uma tabela aí, ou numa planilha de Excel, montar realmente o dia a dia da sua viagem. Então você colocaria qual que é o dia do mês, né? Então seu dia 1º, dia 2, 3, enfim, qual que é o dia da semana e depois você deixa em branco para você ir preenchendo com informações extras. E com isso já vai te auxiliar você conseguir enxergar aí todos os dias da sua viagem para você fazer a definição de qual que é o melhor dia visitar cada parque. Bom, então agora vamos começar com as dicas. A dica número 1 é checar os feriados e as férias escolares americanas. Eu sei que a gente tem a percepção que tem muito brasileiro na cidade, e realmente passa, né? Quando a gente tá no parque, a gente escuta muita gente falar português, mas isso é porque, como é o nosso idioma, é uma coisa que vai sim chamar mais a nossa atenção. Mas na verdade, grande parte das pessoas que vêm aqui para Orlando, né, dos turistas de Orlando, são americanos. Mais de 90% de quem vem para cá é americano, consequentemente, o que vai influenciar realmente são os feriados e as férias escolares dos americanos e não dos brasileiros. Então vale a pena dar uma checada nessa parte desse calendário do americano mesmo, para você verificar se tem algum feriado, algum período de férias escolares durante o período da sua visita. E agora, falando da parte dos feriados, tem muito feriado que cai na segunda-feira, e aí vem um grande mito que segunda-feira os parques estão mais cheios. E na verdade não é que os parques realmente estão mais cheios na segunda-feira, é que na verdade quando cai um feriado na segunda-feira, obviamente por conta do feriado, naquele dia específico os parques vão sim estar mais cheios. Na verdade, durante todo aquele período ali, daquele final de semana que antecede o feriado e aquela semana que segue, né, o feriado. Então, se o feriado cai numa segunda-feira, desde a sexta-feira anterior até mais ou menos o próximo final de semana vai estar afetando ali um pouquinho mais por conta do feriado da segunda-feira, mas principalmente naquele final de semana que antecede o feriado vai ser o final de semana que os parques vão estar mais cheios. Então, se você vê que tem algum feriado nacional que é considerado aí, né, férias escolares, né, tem aquela folga das escolas, isso pode influenciar sim na lotação dos parques. Então, eu evitaria ir para parque naquele período, ali perto daquele período, ou eu colocaria os parques que têm uma lotação menor, que são menos concorridos dentro daquele período. E aí, já falando dessa parte de parques mais concorridos e menos concorridos, qual que é a escala, né? Então, os parques da Disney vêm em primeiro lugar, eles são sempre os mais disputados da cidade, eles vão estar cheios provavelmente o ano inteiro, não tem nem muito como fugir, eles são sempre lotados, tá? Em segundo lugar, vem os parques da Universal, que também estão muito cheios, mas tem épocas do ano que eles estão mais toleráveis, comparado à Disney, que geralmente é cheio o ano inteiro. Depois dos parques da Universal, a gente vem com Busch Gardens e SeaWorld, que eles são no mesmo grupo, muita gente não sabe disso, mas tanto Busch Gardens quanto SeaWorld fazem parte da mesma empresa, que é o SeaWorld Parks, e depois vem o da Legoland e Kennedy Space Center, que acaba não sendo bem um parque, mas muita gente considera um parque. Então, se você tiver que colocar algum parque nesse período ali de feriado, de férias, enfim, sempre dê prioridade para os parques menos lotados, que é Legoland, Kennedy Space, SeaWorld, Busch Gardens, e depois, por último, você vai colocando os parques da Universal e da Disney. A dica número 2 é verificar os festivais e os eventos especiais que acontecem dentro dos parques. Então, durante o ano inteiro, tem vários parques aí que vão estar acontecendo algum evento, algum festival, e dependendo do festival e do evento e do parque, pode ser que ele já esteja incluso no próprio ingresso, então qualquer pessoa com ingresso normal consegue aproveitar o festival ou o evento, ou pode ser que precise pagar o ingresso à parte para conseguir aproveitar. Então, isso é muito importante prestar atenção nesses detalhes, porque tem alguns festivais que estão inclusos no ingresso, que eles têm shows que estão inclusos também. Então, principalmente na Universal, eles têm o Mardi Gras, que é o carnaval, e durante algumas noites selecionadas do Mardi Gras, ele tem shows de artistas famosos, de cantores, bandas famosas. Então, isso vai sim atrair mais pessoas para o parque naquele dia. Então, se não é o seu interesse assistir aquele show específico, que já vai estar incluso no seu ingresso, então é uma oportunidade de você aproveitar
para assistir o show. Caso você não tenha interesse nesse show específico, o ideal é evitar o parque nesse dia, porque o parque vai estar sim mais cheio. A mesma coisa acontece no SeaWorld, no Epcot, no Busch Gardens. Eles têm sim alguns shows durante algumas épocas do ano, e aí você precisa prestar atenção se é um show que você quer assistir ou não, e dependendo aí do grau de popularidade de quem está dando o show, né, da apresentação ali, pode ser que atraia assim mais pessoas. Agora, em relação aos eventos pagos à parte, é muito importante prestar atenção nisso, porque pode ser que o parque feche mais cedo por conta desses eventos. Isso acontece com muita frequência entre agosto e dezembro, na época de Halloween e de Natal no Magic Kingdom. O Magic Kingdom sempre tem uma festa paga à parte, tanto de Halloween quanto de Natal, e muitas pessoas esquecem que essa festa de Halloween da Disney já começa em agosto. Eu sei que o Halloween é sim em outubro, mas as festas já começam desde agosto. E depois a festa de Natal começa em novembro e vai até meados de dezembro, até praticamente bem perto ali da data de Natal. Então, em noites selecionadas, o Magic Kingdom vai fechar mais cedo e vai acomodar essa festa. E esse evento especial, ele exige um ingresso paga à parte. Isso quer dizer que, se você tiver o ingresso normal do parque e visitar o Magic Kingdom nesse dia que está acontecendo o evento especial, que o parque fecha mais cedo, você vai ter que sair do parque mais cedo e você não vai conseguir aproveitar até de noite o parque. Isso vai fazer com que você tenha menos horas para realmente aproveitar as atrações que você quer ir, e também não vai ter o show de fogos, que é uma das minhas atrações preferidas no Magic Kingdom, é assistir o show de fogos. Então você vai acabar perdendo isso, e é uma coisa que eu não recomendo. Se você tiver 2 dias disponíveis pro Magic Kingdom, até pode ser uma boa estratégia você colocar o Magic Kingdom num dia desses que fecha mais cedo, porque muitas pessoas acabam fugindo do parque nesse dia, o que faz com que o parque seja bem menos cheio, mas ao mesmo tempo faz com que você não consiga curtir até de noite, né? Então, se você tiver 2 dias disponíveis, você pode colocar um dia o Magic Kingdom nesse dia, né, que o parque fecha mais cedo, e o outro dia normal para você conseguir aproveitar o show de fogos. E da mesma maneira que isso acontece no Magic Kingdom, isso pode acontecer em outros parques. O Magic Kingdom eu mencionei de agosto a dezembro, mas tem algumas outras datas durante o ano que o Magic Kingdom fecha mais cedo para festas privativas. Não é comum disso acontecer, mas isso pode acontecer. Então, fique de olho no calendário para ver se não tem nenhum dia que o parque fecha mais cedo para você fugir desse dia. Mas lembrando que, na verdade, quando você foge desse dia, é para você ter mais horas para aproveitar o parque, porque, na verdade, no dia que o parque fecha mais cedo, ele vai estar bem menos lotado, porque não é só você que vai querer fugir desse dia, são várias outras pessoas. Então, ele vai ter uma lotação bem menor, mas para você realmente conseguir curtir a parte dos encerramentos dos parques, ter mais horas para curtir as atrações, vale sim a pena você evitar os dias que os parques fecham mais cedo. E aí a gente vem para a dica número 3, que é checar sempre os horários de funcionamento dos parques antes de definir qual é o melhor dia visitar cada parque. Que nem eu havia mencionado agora há pouco, tem alguns parques que fecham mais cedo em alguns dias, então é um dia que você pode evitar ir para o parque. Mas agora vem uma dica extra. Existem parques que fecham mais cedo, mas não por causa de algum evento especial, mas por conta do dia da semana. Então, por exemplo, às vezes os parques da Universal, eles fecham 1 ou 2 horas antes durante a semana e funcionam 1 ou 2 horas a mais no final de semana. O que isso significa? Que se você for no final de semana, você vai ter 1 ou 2 horas para aproveitar a mais. Mas, por que isso acontece? Porque a Universal já está esperando que vá mais pessoas nesse dia para o parque, e por isso eles aumentaram as horas de funcionamento. Então, qual que é a lógica, tanto da Universal como qualquer outro parque? Quanto mais pessoas eles estão esperando para um único dia, eles aumentam as horas de funcionamento daquele dia para que todo aquele movimento, toda aquela lotação consiga realmente aproveitar o parque, porque as filas vão estar maiores. Então, eles aumentam a quantidade de horas que o parque vai estar funcionando para que você também possa perder mais tempo em fila, tá? E ainda assim conseguir aproveitar várias atrações. Então, a lógica é que quanto mais tempo o parque está funcionando, quanto mais horas o parque vai estar aberto, significa que aquele dia vai estar mais cheio. Então, se o parque não está fechando mais cedo mesmo por conta de algum evento especial, ele está fechando mais cedo só pelo fato de ser uma terça-feira e não, por exemplo, uma sexta, faz sentido você ir para o parque na terça-feira, porque por mais que você tenha 1 ou 2 horas a menos, esse parque vai estar mais vazio na terça-feira do que comparado à sexta-feira, tá? Então, se não for um gap, uma quantidade de horas muito diferente, então, por exemplo, no dia que o Magic Kingdom fecha mais cedo por conta da festa de Halloween ou de Natal, ele fecha às 6 horas da tarde, em contrapartida, nos outros dias ele tá fechando às 10 horas da noite, às vezes 11
11 horas da noite. Então é uma diferença muito grande. Mas no caso de vários outros parques, às vezes é 1 ou 2 horas a mais. Então não é por conta de um evento especial que ele tá fechando mais cedo. É só por conta da lotação mesmo. Então nada melhor do que os próprios parques para saberem, né, quantos ingressos eles já venderam para aquele dia específico. Então eles sabem exatamente assim, esse dia aqui já vendeu mais ingresso, então vai ter mais pessoas chegando para esse dia, então vamos aumentar o horário de funcionamento. Então a boa técnica de escolher qual é o melhor dia visitar cada parque é olhar os horários de funcionamento e não escolher o dia que o parque funciona por muito mais horas, né? Escolher o dia que o parque funciona por muitas horas, mas às vezes não o dia que funciona com um número máximo, assim, de horas. A dica número 4 é não colocar muitos dias seguidos de parque. Eu sei que isso não vai influenciar realmente na parte da lotação, do melhor dia para visitar cada parque, mas se você fizer muitos dias seguidos de parque, você vai acabar ficando muito mais cansado para aproveitar melhor os parques seguintes, né? Então, no primeiro dia você chega super empolgado no parque, no dia seguinte você já tá um pouquinho mais cansado, no terceiro dia você já tá pedindo arrego, já quer chegar mais tarde, já quer ir embora mais cedo, não tá mais conseguindo aproveitar, e depois do terceiro dia a ladeira abaixo. Então, a minha indicação é coloque no máximo 3 dias seguidos de parque. A minha recomendação real mesmo é no máximo 2 dias seguidos. Então, separe ali no seu calendário, né, na sua planilha, 2 dias seguidos de parque, um dia livre, 2 dias seguidos de parque, um dia livre. E aquele dia livre é um dia para você curtir outra coisa fora dos parques. É um dia que você pode acordar mais tarde, de repente ficar um pouquinho mais na preguiça no hotel. Eu sei que as horas, né, que você passa em Orlando são horas em dólar, então às vezes você não vai querer passar muito tempo no hotel, mas às vezes dormir 1 ou 2 horas a mais faz uma grande diferença para o seu rendimento do dia e você conseguir aproveitar ainda mais. Não adianta nada você passar 12 horas no parque, mas você passar 12 horas frustrado, cansado, estressado, porque você não tá conseguindo dormir direito, não tá conseguindo descansar. Então, programe essas pausas, porque isso vai fazer uma diferença muito grande nos dias que você realmente vai para parque, para você conseguir aproveitar melhor. E a quinta dica é cuidar com o prazo de utilização dos ingressos. Quando você vai comprar o ingresso, ele tem um período exato que ele pode ser utilizado. Tem ingresso que, se você for comprar um único dia, ele tem um dia cravadinho que você tem que utilizar. Então, verifique as regras do seu ingresso quando você for escolher qual que é o melhor dia visitar cada parque. Na verdade, o ideal é você primeiro montar essa programação, escolher cada dia de parque, para depois verificar qual que é o melhor ingresso para encaixar nessa programação. Mas você tem que encaixar os dois juntos, vamos dizer, né? Então, antes de comprar o ingresso, você já olha quais parques você quer visitar, quais tipos de ingresso aqueles parques têm disponível, a regra desses ingressos, escolher certinho essa parte, né? Se eu for visitar o parque nesse dia, até qual dia que eu posso utilizar o ingresso? Veja isso tudo certinho para que você monte a programação casada com as regras dos ingressos, para que depois, quando você for comprar os ingressos, você compre sem erros e, ao mesmo tempo, para a programação conseguir ser cumprida sem que o ingresso já esteja expirado. E aproveitando que a gente está falando dessa parte das regras dos ingressos, períodos de expiração, cada ingresso, ele tem, né, as suas regras específicas, o seu período de utilização específico. E muita gente fica um pouco, assim, indignada que as regras são um pouco engessadas demais e, às vezes, quer procurar uma saída. Eu já, né, como eu trabalho com essa parte de venda de ingresso, enfim, a gente atende muitas pessoas todos os dias, então a gente vê muitas pessoas indignadas, assim, mas eu gostaria que o ingresso tivesse um dia a mais, não tem o que fazer. Infelizmente, gente, não tem como mudar as regras dos ingressos. Isso é uma coisa que vem direto da Disney, diretamente da Universal, é uma coisa que a gente não tem o poder de fazer qualquer tipo de alteração. Quem dera eu ter o poder de mudar as regras da Disney, né? Mas, infelizmente, não tem o que fazer, né? Nem eu, nem você, enfim. Então, o que eu falo é que tem batalhas que não adianta a gente entrar na luta, sabe? Que a gente vai perder e ponto final. Então, a gente tem que apenas aceitar que as regras são dessa maneira e adequar o nosso roteiro, a nossa programação, para que cumpra as regras, até para que a gente também não gaste dinheiro extra, né? Dinheiro que a gente vai conseguir aproveitar depois. Então, eu vou dar um exemplo de um ingresso de 2 dias de Disney. Se você for comprar um ingresso de 2 dias, você tem um período de 4 dias de utilização. Isso quer dizer que, vamos supor que o primeiro dia de utilização é no dia 1º. Você tem o dia 1, 2, 3 e 4, tá? Então, você tem do dia 1º ao dia 4 para escolher 2
dias, entre esses 4 dias, para entrar nos parques. Então, se você não quiser utilizar o ingresso no dia 1º, não tem problema. Se você não quiser utilizar o ingresso no dia 2, também não tem problema. Mas só vai sobrar o dia 3 e dia 4 para você conseguir entrar, né, e utilizar os 2 dias de ingresso que você tem. Então, é uma coisa que não tem muito o que a gente fazer. Não tem que falar, Bruna, mas eu gostaria de ir pro parque no dia 5. Eu queria ir no parque no dia 1º e no dia 5. O seu ingresso não vai estar válido até o dia 5. Infelizmente, não tem o que fazer. E para o ingresso estar válido no dia 5, você teria que comprar mais um dia de ingresso, o que vai aumentar os valores. Então, o ideal é você adequar o seu roteiro, a sua programação, de acordo com as regras, do que você tentar achar um jeitinho de fazer diferente, sabe? Porque às vezes esse jeitinho de fazer diferente só vai te custar mais dinheiro e não vai mudar nada, sabe? Você só vai ter mudado ali um dia e enfim. Então, eu gosto de falar que tem coisas que o ideal é a gente não esquentar a cabeça, não ficar frustrado porque a regra é muito engessada e que não tem como fazer do jeito que você quer. Então, o ideal é a gente realmente aceitar as regras e se adequar a elas e não esquentar a cabeça com isso, sabe? Não deixe que isso seja uma frustração da sua viagem. E isso acontece com vários ingressos que têm datas fixas e períodos de validade fixos. Então, sempre vá atrás disso antes de você comprar os seus ingressos. Pergunte as regras e o período de validade antes de fazer a compra dos ingressos, para você ter certeza que você vai conseguir utilizar ele de acordo com a sua programação, ou senão você já muda a sua programação para que siga as regras dos ingressos, tá? E apesar de já ter falado as 5 dicas, eu quero falar mais um outro assuntozinho sobre essa parte de lotação, que é sobre finais de semana serem mais cheios ou não. O que vocês acham? Que final de semana realmente a lotação é maior ou não é maior? Antes de eu te contar se é maior ou não deixe de se inscrever aqui no canal e deixar o seu like nesse vídeo, que isso ajuda muita gente e vai fazer com que você também não perca as novidades aqui do canal. Mas agora vamos falar sobre o final de semana. A verdade é que nem sempre os finais de semana são mais cheios do que durante a semana. Que nem eu havia comentado, depende muito dessa parte de feriados e férias escolares, mas a gente que trabalha, né, com os parques todos os dias, que tá verificando o tempo de fila dos parques todos os dias, a gente consegue perceber que, na verdade, tem dias durante a semana que o movimento é muito maior do que o final de semana. Porque o que tá acontecendo é que todo mundo acredita que o final de semana é mais cheio e, consequentemente, o que acontece é que tá se tornando o contrário. As pessoas estão fugindo do final de semana, estão preferindo ir para os parques durante a semana, achando que o movimento vai ser menor, e está se tornando totalmente o contrário. Tem dias no final de semana que tá bem mais tranquilo, dá para aproveitar muito mais o parque. Mas isso vai depender muito da parte de feriados e férias escolares. Então, obviamente, se um feriado cai na segunda-feira, aquele final de semana vai ser sim mais cheio. E um outro motivo para durante a semana ser mais cheio é porque muitos moradores aqui de Orlando, ou enfim, que moram próximo a Orlando, quando querem ir para o parque e tem o passe anual que pode ir durante a semana é mais barato do que o passe que permite ir no final de semana. Então, muita gente, muitos locais preferem esse passe mais barato, porque acaba economizando dinheiro, né, comprando um passe mais barato. Então, eles só podem frequentar o parque durante a semana, e isso faz sim com que o movimento durante a semana seja maior. Então, quando você decidir qual que é o melhor dia para visitar cada um dos parques, não deixe o final de semana ou durante a semana te influenciar, e sim foque mais na parte de feriados, a parte do horário de funcionamento, eventos especiais, festivais, e também de você não fazer muitos dias seguidos de parque. Se você gostou dessas dicas, não deixe de deixar nos comentários aqui qual que foi a dica que mais te surpreendeu e que você não sabia. E eu te vejo no próximo vídeo.